vocês? Preparados para a nossa revisão de hoje? Bom, ontem eu dei uma revisada, né, naquilo que nós tivemos, né, que eu passei acho que na primeira aula, ou na segunda aula, como conteúdo, né, do nosso bimestre. E é para você dar uma estudada, para dar uma revisada. Eu coloquei justamente o conteúdo de ontem como primeiro, para que você pudesse não esquecer, porque não é uma coisa que depende da outra, tá bom? Então, hoje é a continuação ainda de ontem, combinado? Então, vamos lá, então. Então, a circulação, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a circulação. Vamos conhecer um pouquinho, então, hoje sobre a articulação do nosso corpo, como um todo, tá? Aí você me pergunta assim, mas tá bom, Fabiane, você falou um monte de coisa ontem, mas qual que é a função, né, das articulações do nosso corpo? Então, vamos entender um pouquinho a função dela. Eu tenho uma surpresa para vocês nisso tudo, hein? Vamos lá, uma coisa de cada vez, né, gente? Uma das funções das articulações é permitir a movimentação de segmentos do corpo. Então, aí eu falei assim, eu vou colocar, assim, a tia aqui conhece bastante coisa, porém, né, a tia não é uma bióloga, né? Apesar do educador físico ter que conhecer vários conteúdos, não apenas esporte, mas conhecer o corpo humano, conhecer músculo, conhecer tendão, né? Eu fui pedir ajuda para os universitários, na verdade, uma professora que vocês amam e é super top. Então, ela vai dar uma explicação exata qual é a função das articulações do nosso corpo aí, tá bom? Então, prepara aí, vê se você vai entender. Vamos falar agora sobre as articulações? Você sabe o que é uma articulação? A articulação é o encontro entre dois ossos, é a união desses dois ossos. E essas articulações é o que possibilita o nosso esqueleto ósseo se movimentar. Então, dobre os seus braços, suas pernas, requebre a sua cintura. Olha quantos movimentos o nosso corpo consegue realizar graças às articulações. Sem elas, o nosso esqueleto seria rígido, inflexível, seria impossível realizar qualquer tipo de movimento. Então, aproveite que você tem muitos movimentos e requebra bastante aí o seu esqueleto nas aulas da tia Fabi, tá bom? Bom, vamos lá. Então, eu vou continuar o que a tia me falou para vocês. Então, o que é articulação? Uma articulação também chamada de juntas e possui duas funções principais. Uma delas é o quê? Manter os ossos juntos e permitir a movimentação do esqueleto. Você viu escrito aí no comecinho fazendo uma onda? Pois é, então para conseguir fazer essa movimentação, o ombro tem que estar ligado, né, à sua clavícula, né, ao seu tronco. Então precisa ter esse movimento e essa junção. Então, graças à presença das articulações, nós temos um corpo estável que consegue, né? Então, por exemplo, manter a postura ereta. Então, para você conseguir ficar sentado, você precisa ter uma boa articulação. Porque se você tiver com a articulação comprometida, você vai ficar sem conseguir. Então, e essa mobilidade que nós temos depende da articulação. Vocês fizeram o bonequinho que eu passei para vocês fazerem no comecinho do bimestre? Pois é, ela te dá uma boa noção, né? Quais são as nossas articulações, como que elas se movimentam, tá bom? Mas vamos lá. Mas para que serve a articulação? E além dessa função super importante das articulações, que é a de possibilitar os movimentos do nosso corpo, você sabia que ela também tem a função de proteger alguns dos nossos órgãos principais? Você já viu um crânio? Ele não é todo rachadinho, parece que é todo costurado? Pois é, aquela emendinha ali, aquela união ali entre dois ossos é uma articulação também, mas que não se mexe, porque ela tem a função de proteger o nosso encéfalo. Você sabia que as nossas vértebras também se mexem bem menos do que os nossos braços e as nossas pernas? Porque ela também tem a função de proteger a nossa medula óssea. Olha que incrível! Além de possibilitar o nosso movimento, ela também protege os nossos principais órgãos do nosso corpo. Deu para tirar mais uma dúvida aí? Graças à ajuda da minha amiga, tia Michele, né? Entenderam a explicação? Ai, que bom. Então, vamos lá um pouquinho. Então, existem alguns aspectos relativos ao exercício que merecem muita atenção, como os cuidados com as articulações, que são um bom exemplo disso. Então,
Eu quero que vocês entendam a pensar a importância da articulação do nosso corpo, mas também na presença da atividade física. Quando você joga bola, chuta, pula, salta, vira cambalhota, olha o tanto de articulação que você está acionando no seu corpo. Então, a relevância de exercícios físicos para a nossa saúde, ela é indiscutível. Então, se você ficar parado, sentadinho, você vai comprometer a sua articulação. Mas se você fizer bastante exercício, se alongar, você vai ter uma articulação, top, topíssima. Então, mas temos que ter também alguns cuidados, tá bom? Então, independente da atividade física, seja ela correr, nadar, malhar, o importante é você eliminar de uma vez por toda da sua vida o sedentarismo. Então, se você está aí sentado agora, nesse momento, ouvindo a minha aula, você vai dar uma despreguiçada muito gostosa. Se estralar aí, é porque o negócio tá feio, hein? Então, vamos lá. Puxa de um lado, puxa de outro, gira o ombro. Só isso tudo é possível, gente. Por quê? Porque você tem uma boa articulação, ok? Então, em todo o nosso corpo, existe 400 junturas. É muita juntura, né? O quê? Que faz com que o seu corpo fique em pé, sustentado, junto. Sendo que algumas delas, como os joelhos, elas são essenciais para a nossa locomoção. Então, vamos lá, conheça um pouquinho. Então, o que você pode fazer para ter um bom hábito articular? Como você pode manter as suas articulações bem saudáveis durante muitos anos da sua vida? Então, uma delas é fazer o quê? Musculação ou treinamento funcional. Na sua idade, eu não aconselho você fazer musculação, mas sim um treinamento funcional, né? Por quê? Porque o treinamento funcional a gente usa o peso do nosso próprio corpo. A musculação não, nós temos o peso de fora que é adicionado. E como você ainda está crescendo, você não pode colocar nada de peso que interrompa o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então, meu conselho é que você não pegue até os 15 anos, 14, 15 anos, a musculação, mas sim um treinamento funcional. No caso aí, por isso eu coloquei aqui no caso de pré-adolescentes, que é o seu caso aí. É uma das maneiras mais eficientes que existem para fortalecer nossas articulações, tá? Uma das coisas que ajuda também é manter uma boa postura e fazer todos os movimentos de maneira certas. São fatores essenciais durante a prática esportiva. Então, você fazer atividade física com um profissional de educação física é essencial para que você evite lesões. Porque se você faz por si só, há um grande risco de você ter várias lesões, várias fraturas e tudo mais. Então, é importante ter a orientação do professor. Então, quando a tia pega no pé de vocês para virar cambalhota direito, é porque eu estou orientando para que você aprenda da forma correta. E não que você vire e se machuque, mas que você aprenda e não se machuque. Combinado? Outra coisa, aquecer antes de se exercitar. Uma das melhores, eu vou explicar por que eu estou falando isso. Uma das melhores maneiras de evitar lesões nas articulações e na musculatura é aquecer. Sabe quais um dos motivos do qual a tia teve a lesão na panturrilha, que eu ainda estou tratando, que foi mais séria do que eu imaginei, foi justamente pela falta de alongamento e de aquecimento. A tia gravando um monte de aula, lá foi eu gravar um monte de aula sem aquecer. Muitas vezes as minhas aulas são todas usando o meu próprio corpo. E a ausência da musculação. A tia sempre praticou a musculação, ela é fundamental, me ajuda muito, né, a aguentar o pique do dia a dia. E com a questão da pandemia, fechando as academias, a tia acabou ficando em casa, na correria de aula e tudo mais, sem fazer musculação e sem fazer o próprio fortalecimento. Eu estava apenas saindo para correr, que eu sou apaixonada pela corrida, mas não estava conseguindo nem nadar, porque onde eu moro aqui no prédio, a piscina também é tudo fechado. Então, o único esporte que eu consegui fazer era algumas aulas com vocês, eu fazia junto, mas isso foi um dos motivos da minha lesão, e que quase rompi a minha panturrilha toda. Então agora estou, né, em tratamento, na fisioterapia, ainda leva um tempo, porque a cicatrização do músculo ela é muito mais lenta do que de um machucado. Quando você se corta, né, coisa de uma semana já está cicatrizado, né, aquele ferimento. Agora no músculo, a lesão, ela é mais lenta a recuperação, né? Então, por um conselho meu, por experiência minha, alongue, aquece, antes de fazer o exercício e faça. Porque a ausência, que foi no meu caso, fiquei sem fazer a musculação por um bom tempo, isso me acarretou uma consequência, uma lesão. E séria, infelizmente. Então, por isso que eu tenho que cuidar para que depois eu não tenha mais lesões futuramente. Certo? Continuando. Os acessórios necessários à prática de atividade física são de grande relevância para as articulações. Por exemplo, o tênis adequado. Você ir comprar tênis lá no CPC, eu não tenho nada contra o tênis do CPC.
A questão é que muitas vezes a gente compra aqueles tênis que é falsificado, seja no CPC, seja em qualquer lugar. O problema é que quando você começa a pisar, ele começa a deformar. E isso gera uma pisada errada. Então, pode gerar vários problemas no seu tornozelo, várias pisadas tortas. Isso é terrível. Não, a gente fala, não tenho assim, eu não sou de comprar tênis caro, meus tênis custam R$100, cento e pouco. Mas são marcas que eu conheço e que são confortáveis para mim e adequados para o esporte do qual eu estou praticando. Então, é importante você ir procurar, né, na loja e falar, olha, eu quero um tênis para correr, eu quero um tênis para caminhar, eu quero um tênis mais original. Não compre falsificado. Não pelo fato, assim, eu também não sou a favor, né, da gente ficar clonando coisas que são originais. Isso, né, diante de Deus em si, a gente não acho correto. Né, se tem as coisas que são originais, vamos usar aquilo que é original. Se eu não tenho condições de comprar, não vou comprar. Certo? Por que eu vou querer ter uma blusa da Nike que custa R$500 se eu não tenho condições de comprar? Então, por que comprar uma falsificada? Então, é melhor não comprar. Tá bom? Esse é o que a tia pensa, é o meu ensinamento aqui, que eu aprendi e levo para minha vida. Mas a questão do tênis é uma coisa que é muito séria. Então, é importante você usar algo apropriado e original. Não compre algo que seja inadequado para a prática de atividade física, porque a lesão e as consequências são muito piores. E vai custar muito mais caro do que o valor do tênis. Tá? Fica a dica aí. E por último, uma outra coisa que vai te ajudar nas articulações é o quê? Uma boa alimentação. Ajuda, ou seja, a boa alimentação ela ajuda as suas articulações de duas formas. Primeira, ela evita o sobrepeso, que gera uma sobrecarga nas junturas, e ela eleva o desgaste. Então, se você tem um peso acima do seu, se você consome coisas que não têm vitaminas, que não vai agregar no seu corpo, isso vai só prejudicar o seu corpo, seus ossos, sua articulação. Então, manter o peso é fundamental. Tá? Então, por isso que é importante você fugir um quanto antes do sedentarismo. Que seja uma caminhadinha por dia. Faça com um tênis adequado também, tá bom? Bom, vamos lá. Eu tenho uma outra perguntinha para vocês. Qual a importância das articulações na atividade física? Conforme nós praticamos atividades físicas, nós melhoramos as nossas articulações, fortalecemos os nossos músculos, melhoramos o nosso sistema circulatório, ajuda na manutenção de peso e você sabia até que melhora algumas dores do nosso corpo, evitando até mesmo que nós precisamos de tomar alguns remédios? Pois é, além de nós cuidarmos da nossa saúde física, é muito importante também que a gente cuide da nossa saúde mental. A prática de exercícios físicos é extremamente importante para o nosso bem-estar, para o nosso bom funcionamento do nosso organismo, tá certo? Bora lá praticar atividade física e cuidar do nosso corpo como um todo, ok? Bom, atenção às articulações na prática do esporte. Como a tia Mi disse, algumas coisas que nós temos que tomar cuidado. Então, a prática de atividade física ela traz muitos benefícios para o corpo, pois melhora o condicionamento cardiopulmonar e muscular. Então, reduzindo o risco de doenças cardíacas e metabólicas, além de aumentar a disposição e reduzir o estresse emocional. Então, não é apenas no corpo, mas também no coração, na nossa mente, no estresse emocional. O esporte, a atividade física, ela vai agregar de uma forma completa no seu corpo. Então, é importante a gente estudar, mas é importante a gente ter o tempo da atividade física também. Então, eu venho durante a semana aqui, não é para te entreter, mas é para te incentivar a praticar a atividade física de uma forma regular, a você criar novos hábitos, que não é uma coisa tão simples e tão fácil de criar. Não é verdade? Pessoal, gostaram? Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido e fiquem com Deus. Até o nosso próximo bimestre. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau!